O Alvo foi lançado em 1993. Esse filme é sem dúvidas um dos melhores e maiores filmes de Jean-Claude Van Damme. Além disso, o filme esconde vários segredos de bastidores e curiosidades que você provavelmente não sabia. Então, pensando nisso, fiz um vídeo sobre O Alvo. Antes de começar, já gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal se não for inscrito. E claro, se gostar do vídeo, já deixe o seu like. Dito isso, vamos começar. Esse filme foi dirigido por John Woo, um dos maiores diretores de filmes de ação. Para você ter uma ideia, ele também já dirigiu Fervura Máxima, A Outra Face, Missão Impossível 2, entre vários outros. Antes de fazer O Alvo, John passou por vários roteiros, encontrando principalmente filmes de artes marciais pelos quais ele não estava interessado. Sendo assim, ele acabou pegando o roteiro de Chuck P. Ferrer e preferiu fazer O Alvo. O Alvo em questão foi o primeiro filme dele nos Estados Unidos, e também o primeiro grande filme de Hollywood feito por um diretor chinês. Como era o primeiro trabalho do diretor fora de seu país, a Universal, a empresa responsável pela distribuição do filme, estava nervosa e preocupada por ter John na direção. Então foi enviado o diretor Sam Raimi para cuidar da produção do filme e tomar o lugar de John caso ele fracassasse. As filmagens começaram em 1º de outubro de 1992 e teve 74 dias de produção, sendo filmada em Nova Orleans. Porém, o alvo foi colocado em um cronograma apertado pela Universal, que permitia apenas 65 dias de filmagens. Isso colocou muita pressão no diretor. Fora isso, ele também foi pressionado pela Universal para diminuir a violência e a contagem de corpos que eles viram em seus filmes anteriores. John ainda não dominava a língua inglesa, e isso acabou sendo outra dificuldade para a equipe. Ainda para facilitar na comunicação, ele frequentemente mostrava fotos e recorria a afirmações simples. Como havia mencionado, esse é um dos filmes mais famosos do ator Van Damme e também do diretor John Woo. O público realmente queria ver a estreia de John Woo em uma produção americana, e claro, com a participação de Van Damme, o filme realmente estava sendo ainda mais aguardado. Sendo assim, o filme acabou arrecadando mais de 74 milhões de bilheteria. Isso foi mais de 3 vezes o seu orçamento, que estava por volta de 19 milhões. Originalmente, o diretor John queria que o ator Kurt Russell interpretasse o personagem principal, mas encontrou Kurt muito ocupado com outros projetos. Sendo assim, eles não podiam esperar 2 anos para filmar com ele. John então concordou com a escolha inicial da Universal de ter Van Damme como estrela. Na época, Van Damme ainda estava filmando Duplo Impacto, em Hong Kong, então ele combinou um encontro junto com o escritor Chuck, o produtor James Jacks e, claro, com o diretor John Woo. Como havia mencionado, John Woo recebeu diversos roteiros antes de realmente escolher o alvo. Porém, não foi tão simples assim. Embora ele tenha gostado da história, ele achou que o filme seria muito difícil de fazer. Van Damme já era um grande fã dos filmes de John. Apesar disso, os dois não se davam muito bem nos bastidores. Porém, eles tinham algo em comum, a dificuldade de falar em inglês. Sobre trabalhar com Van Damme, uma das dificuldades para o diretor John foi realmente lidar com o ator, que exerceu muito controle sobre o projeto, desde a aprovação do roteiro até a edição final. Por exemplo, Van Damme insistia em ter uma câmera focada em seus músculos o tempo todo. John obedeceu, mas nunca usou nenhuma das filmagens. Van Damme também atrasava as filmagens porque estava sempre ao telefone negociando novos projetos. Enquanto trabalhava com Van Damme, ele disse isso sobre o ator. Van Damme tinha um grande ego, mas ele ainda é profissional e sempre tenta fazer um bom trabalho. Apesar das dificuldades, o diretor não se arrependeu de ter trabalhado com o ator, chamando de um cara bastante interessante. Na verdade, ele preferiu ficar um bom tempo filmando nos Estados Unidos. Apesar das dúvidas iniciais de trabalhar com Van Damme, John mudou muitas cenas de ação no filme para torná-las mais espetaculares ao descobrir que Van Damme estava pronto para isso. Van Damme realmente estava no auge, e com certeza o ator se arriscou em fazer muitas cenas sem a utilização de um dublê. Sendo assim, ele fez cerca de 80% de suas cenas de ação. Como resultado, o ator acabou machucando seu braço, que provavelmente ocorreu na cena onde ele pilotava uma moto. Ainda falando sobre Van Damme, uma outra coisa que chamou a atenção dos fãs foi aquele corte de cabelo. Para você que não conhece, o nome desse corte é mullet, que se caracteriza por ser mais curto na frente e nos lados, e mais longo atrás. Porém, esse corte era bastante popular ali nos anos 80, e foi perdendo sua força na virada da década. Então por que Van Damme apareceu com esse corte, já que estava fora de moda? Bom, segundo alguns sites, esse corte foi ideia do diretor John, que afirmou que iria trazer não só ação para o filme, mas também elementos artísticos. John Woo acabou fazendo muitas referências a seus filmes anteriores. Talvez a referência principal que aparece em O Alvo certamente foi usar pombos nas sequências de ação.
John afirmou que gosta de usar isso em seus filmes para representar a pureza e a jornada do herói. Entretanto, John utilizou pombos amigáveis em vez de pombas. A atriz Yancy Victoria ainda não tinha grandes papéis no cinema. Sendo assim, o Alvo foi um dos primeiros trabalhos da atriz que realmente chamou a atenção de outros produtores. Com isso, a atriz acabou sendo chamada para outros projetos, como Zona Mortal, Deixe Ser Eu, entre vários outros. Lance Henriksen aceitou o papel de Emil, afirmando que era um grande fã de John Woo, observando que seus filmes anteriores eram tão criativos e tinham uma filosofia incrível neles. A violência era apenas um container para a filosofia, afirmou o ator. Já Arnold Vosloo disse que trabalhar com John Woo foi como um sonho tornando-se realidade. Durante a batalha final, o casaco de Lance Henriksen pegou fogo acidentalmente. O mais incrível disso tudo foi que, apesar de estar em chamas, ele nunca quebrou o personagem e continuou a cena enquanto tirava o casaco e o jogava fora. A cena em questão ficou tão boa que permaneceu no corte final do filme. Além disso, devido à sua grande atuação, ele acabou recebendo o prêmio de melhor ator coadjuvante. A cena de cortar as orelhas foi incluída pelo diretor John como uma homenagem amigável a cães de aluguel. Essa talvez seja a cena mais engraçada do filme, onde mostra o personagem de Van Damme acertando uma cobra. Em uma entrevista, Van Damme realmente afirmou ser uma cena engraçada, e disse que aquela cobra era mecânica. Após o sucesso de bilheteria nacional e internacional do filme, a Universal e todos os envolvidos do filme, incluindo Van Damme e o diretor John Woo, consideraram brevemente uma nova formação para outro filme de ação, que se chamaria Sombra da Morte. No entanto, devido à difícil relação entre Van Damme e John, o projeto nunca se materializou. Houve muitos disparos durante a filmagem do filme. Segundo a equipe que trabalhava nesse cargo, foi disparado por volta de 40 mil tiros, algo que realmente surpreendeu muito o especialista em armas, Rock Gallant. Ele também já havia trabalhado em outro filme de Van Damme, Soldado Universal, onde foi disparado 4 mil tiros. Sendo assim, com tantos disparos ali nos bastidores, isso acabou se tornando muito perigoso, o que levou a equipe a construir um escudo à prova de balas, que seria parafusado nas câmeras. Este escudo foi apelidado de Hum Hum Show Show. John Woo acabou recusando diversos roteiros, entre eles estava o filme A Outra Face. John disse que não tinha interesse, já que o lado da ficção científica daquele filme não o interessava. Ele acabou mudando de ideia 4 anos depois, quando realmente decidiu dirigir A Outra Face. O filme originalmente deveria terminar com uma perseguição de barco, mas foi alterado para uma perseguição a cavalo, por insistência de Van Damme. Com a versão original de John Woo, o filme iria durar quase 2 horas, e focou mais no personagem Emil. Jean-Claude Van Damme e seu editor se trancaram em uma sala de edição por 2 dias, e reeditaram o filme para os produtores. Van Damme afirmou que o público estava pagando para ver um filme dele, e não um filme de Lance Henriksen. Uma outra dificuldade que o diretor e toda a equipe encontrou foi que a Universal exigiu que o filme fosse reeditado para conseguir uma classificação R. Sendo assim, o filme deveria ser visto por pessoas com no mínimo 17 anos. Porém, devido à violência que o filme possuía, eles tiveram que reeditar o filme cerca de 6 vezes, até ser aprovado pela distribuidora. Em relação à versão de edição de Van Damme, ele acabou retirando muitas coisas para inserir mais cenas de seu personagem. A edição final do filme teve em torno de 20 cortes. As cenas cortadas incluem a sequência de perseguição de abertura e a sequência do armazém, fora uma cena romântica entre Chance e Natasha. Muitos críticos classificaram o filme como o filme mais violento do verão. Um crítico disse que o filme só se preocupava apenas com uma coisa, a violência. O famoso crítico de cinema, Kevin Thomas, que gostou do filme, disse que a violência não foi tão explícita quanto ao filme A Força em Alerta. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe nos comentários o que você acha de O Alvo. E até o próximo vídeo.